Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos começando mais um Vaza Falciane em Debate, o seu programa de debates do Vaza Falciane. Eu sei, o nome é esse, quem não gosta vai ter que se adaptar, a gente ainda vai encontrar um nome melhor, mas o programa é muito legal, apesar do nome não ser muito criativo. E convidada para este programa está a grande Juliana de Faria. A Juliana é jornalista e ela é uma das fundadoras e coordenadoras do Think Olga e também da EVA. Ela vai falar mais sobre ambas iniciativas. Um é uma organização não governamental, o outro é uma consultoria, né? E ela trabalha com um tema extremamente relevante, que é direito do gênero, direito das mulheres. E vamos falar exatamente sobre isso nesse programa. Vamos falar sobre ódio e intolerância nas redes sociais contra as mulheres e também como lidar com difamações, como lidar com boatos, como lidar com ataques virtuais que podem ser tão danosos, tão graves, tão duros quanto os ataques do mundo offline. E, além de mim, Leonardo Sakamoto, né, um dos organizadores e fundadores do Vaza Falciane, também está Ivan Paganotti, o não menos grande Ivan Paganotti, também professor de jornalismo, assim como eu, e como o Rodrigo Ratier, que não está entre nós, daqui a pouco chega para o próximo programa, mas ele, o Ivan também vai participar do debate conosco agora à tarde. Tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo certinho, Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. A Obrigada. gente está super feliz de você estar aqui, né, nos estúdios do Facebook. Ju, para começar, né, antes da gente até entrar e falar também do Olga, do Eva, de tudo isso mais, eu queria que você traçasse um contexto. Com o aumento do número de pessoas que utilizam a internet, utilizam as redes sociais diariamente, aumentou também a quantidade de ataques de ódio contra mulheres e aumentou também o número de boatos de difamação contra mulheres? Isso aumentou na mesma proporção? Eu acho que num número total a gente pode dizer que sim, mas acho que numa frequência é algo que sempre existiu, né? A gente faz um paralelo muito grande com a vida offline e a vida online. Então, acho que nossas organizações, desde muito no começo, a gente fala sobre uma questão de assédio sexual em locais públicos e que por trás disso tá a não permissão da mulher em andar nesses locais, como se fossem entendidas como seres não públicos. Então, esses locais são reservados para homens e a gente faz um paralelo muito grande com a vida online também, né? Então, ali, muitas mulheres, nós, inclusive, dentro de Think Olga e Think Eva, a gente encontra no ambiente digital muito mais liberdade e espaço para a gente colocar a nossa voz, que em outros espaços, muitas vezes, eram ignoradas ou até mesmo cortadas de maneira com intenção, né? Então, quando a gente encontra esse espaço digital, online, a gente cria também a nossa plataforma para colocar a nossa própria voz. Quando se percebe essa autonomia, essa liberdade de grupos femininos, de mulheres, esse corte, essa violência também acontece para repreender, né? Reprimir. Então é muito parecido com o que a gente vê nas ruas. Na verdade, a internet ela é só um reflexo, um espelho de quem a gente é como sociedade. Então, se nas ruas eu não posso caminhar tranquilamente porque sou uma mulher e deveria ser esse ser doméstico que fica em casa cuidando do meu filho e fazendo meu jantar, na internet também. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô falando o que eu tô falando? Quem eu penso que eu sou para poder assumir e conquistar esse lugar, né? E por isso que a violência online ela acontece. E quais são as principais formas de violência online que estão submetidas às mulheres hoje? Quais são as mais principais, digamos, é claro, são várias, mas quais são as mais violentas, né? E quais entre elas lidam com a ideia de desinformação, de contar mentira, de construir um fato irreal sobre as mulheres? Eu acredito que a internet ela é muito poderosa e eu sou muito grata a ela. Acredito que foi nessa plataforma que a gente conseguiu, de novo, trabalhar as nossas organizações, mas ela também é extremamente violenta e ela é violenta para todo mundo. Mas é importante que a gente jogue uma luz nessa conversa para falar sobre grupos minorizados, e as mulheres estão entre eles, né? Então, quando eu falo que ela é violenta para todo mundo, eu tô falando na sua cara, olhando pro seu olho, Sim. sabendo o quão vítima você é, né, das violências mais variadas possíveis, né? Mas quando a gente fala de grupos minorizados, mulheres especificamente, muitas vezes elas viram targets dessas violências não sendo uma pessoa que está em algum tipo de holofote, né? Eu sofro essa violência simplesmente por eu ser mulher. Então, além dos xingamentos, das ameaças de morte que a gente já conhece, existem ameaças de estupro,
E isso dá um medo danado, porque o estupro é muito sólido. A gente sabe os números dessa violência sexual no Brasil e no mundo, e que é uma bomba que pode explodir na vida de qualquer uma das mulheres, né? A gente não sabe quem já é estatística ou quem vai virar em a qualquer momento. Então, você receber uma mensagem dessa na sua caixa de e-mail é desesperador, né? Então, tem muita violência sexual. Então, a gente está falando também de assédio sexual, também em plataformas de profissionais, e isso também chega na caixa de inbox, no inbox das mulheres, né? Revenge porn também, que é a divulgação de fotos íntimas das mulheres, né? Tem essa violência também muito associada à vontade, essa missão de você desestabilizar, desestruturar a mulher e também tirar o que seria esse respeito dessa sociedade patriarcal por ela, né? Então, são muitos tipos de violência e é assustador, é muito assustador. Tem algum caso, entre todos, entre as provavelmente centenas ou milhares de casos, porque, para quem não sabe, a Think Olga, a organização que a Juliana é uma das coordenadoras e fundadoras, né, eles tocaram uma série de campanhas digitais que ficaram famosas. A Primeiro Assédio, Chega de Fio-Fio, entre tantas outras, que ajudaram a mobilizar mulheres, garotas por todo o Brasil e até fora, para essas questões. Então, provavelmente, durante todo esse tempo de estrada de caminhada, você se deparou com uma série de histórias que se tornaram até representativas desse trabalho. Que história que você poderia contar para a gente de uma história de uma dessas violências, né? Contando a história e contando como é que ela foi atacada, no sentido de como é que foi resolvida, de como é que foi endereçada, como é que as pessoas que participavam disso, o que aconteceu com elas. Que história que você lembraria, que você poderia contar pra gente? Eu vou até pedir licença, vou contar uma história da Nana Queiroz, que foi uma das fundadoras das Mina, e é uma militante feminista, uma mulher bem incrível, e ela fez aquela campanha do Não Mereço Ser Estuprada. Provavelmente vocês devem lembrar que foi uma campanha bastante sólida. Ela teve muitas pessoas participaram disso, muitas mulheres entraram na hashtag, e rapidamente também a Nana virou um alvo de violência online muito intensa, e as pessoas começaram a falar que sabiam quem era o marido, onde ela morava, onde ela trabalhava, uma coisa bastante surreal. Ela colheu algumas das ameaças mais violentas, se é assim possível dizer, né, mas algumas que realmente abalavam as estruturas, e levou também para fazer toda uma denúncia formal, tal. Eu acredito que eram umas 10, se eu não me engano. Dessas 10 denúncias que ela fez formalizada junto com a polícia, acho que encontraram 1 ou 2 homens, né, que estavam do outro lado do computador fazendo essas ameaças. E um deles mandou uma mensagem bem grotesca para ela e falava sobre estupro, sobre violência sexual. E quando ele foi falar com as autoridades, ele falou assim: nossa, mas como ela não tem nenhum senso de humor, ela não entendeu que eu tava brincando. Então é muito complicado ainda quando a gente fala sobre violência online, porque as pessoas ainda acham que pode ser enquadrado como brincadeira. Muitas vezes a gente tem acesso a nossas leitoras, né, meninas, mulheres que também estão falando sobre violência online, e quando elas querem fazer algum tipo de denúncia, as pessoas não conseguem nem entender o que é essa rede social. Então você pode chegar em algum lugar para alguma autoridade falar que sofreu essa violência, e a pessoa falando, mas como funciona o Facebook, por exemplo? Então, como que a gente consegue, de fato, dar continuidade para isso, não só para o entendimento do que é o mundo virtual, mas do que é essa violência, né? Então, ele pode falar, mas foi só uma piada, ela não entendeu. Talvez outras pessoas possam pensar a mesma coisa, mas para nós mulheres, o que faz com que o resultado disso tudo é que a gente se ausente desses lugares. Então, é mais um lugar onde a gente acreditava que estava conquistando espaço, para depois a gente se ausentar. Porque essa violência, ela machuca de maneiras que vocês sabem, né? Ela é muito real. Eu trabalho usando a internet, as pessoas se relacionam usando a internet, falam com amigos, tem gente que faz sexo pela internet. Então, por que eu tenho que fechar minha conta no Facebook e eu abandonar uma conta de e-mail, né? Isso é muito... as consequências são bastante reais, né? Eu ia até perguntar para Ivan uma questão específica, que é o seguinte: Ivan, você é especialista em notícias falsas, não produção, mas em estudo de notícias falsas, mas você é especialista em notícias falsas, você pesquisa esse tema há muitos anos. Um dos temas que eu sei que você pesquisa é a questão dos impactos das notícias falsas para as pessoas. Aconteceu há alguns anos no Guarujá,
né, numa cidade litorânea aqui do estado de São Paulo, aconteceu um caso de uma mulher que ela acabou linchada por conta de uma notícia falsa que circulou nas redes sociais, e que a população acabou identificando essa notícia falsa com ela e acabou linchando, acusada de bruxaria. Eu queria que você partisse desse caso e falasse um pouco sobre essa construção da mentira, a construção da notícia falsa e o impacto disso para grupos minoritários em direitos. Esse é um caso muito triste, assim, porque mostra uma prática quase que medieval, né? Parece que a gente voltou para a Inquisição, em que uma mulher é apontada por bruxaria e por isso ela sofre, não mais institucionalizado na mão de uma religião, uma tortura tão grave como essa, mas nesse caso foi quase terceirizado para a população. A população começou a resolver pegar nas suas próprias mãos e com uma sensação quase que vigilante de fazer justiça e vão acabar com essa situação, e foram lá e encontraram a primeira pessoa que eles acharam que se assemelhava de alguma forma com um retrato falado. Tinha sido compartilhado por redes sociais, lá no Guarujá, e resolveram que essa pessoa que parecia de alguma forma remotamente com esse retrato falado devia ser a pessoa do retrato falado, e começaram a agredir, arrastaram ela de motocicleta, e depois de alguns dias no hospital ela acabou falecendo. Esse é um caso que é muito triste, mas ele acaba se encaixando numa tendência maior, mostra talvez um exemplo mais radical. O Brasil não está sozinho nisso, esse é um fenômeno que acontece também em outros países no mundo, e a gente tem que ter uma atenção, uma cautela um pouco maior quando a gente passa essas informações para frente, e para tentar tomar um pouco de controle na reação emotiva que a gente tem com esses conteúdos. Esses conteúdos viralizam justamente porque eles tratam de elementos que são alvos emocionais, e eles sabem que esses alvos emocionais vão levar de novo a um novo gatilho emocional para que você tome uma atitude que seja passar para frente ou algo mais grave, mais radical, como linchar uma pessoa. Então é um elemento para a gente tomar um pouco de cautela e um pouco de preocupação, e acho que não é por menos que muitos dos alvos desses linchamentos coletivos, eles são pessoas de grupos de minorias, como a Juliana já tinha mencionado anteriormente, então são mulheres, ou então são minorias étnicas, são pessoas que normalmente podem estar em quantidade, né, num grupo pequeno na população, ou mesmo sendo um grupo matematicamente majoritário, como o caso das mulheres, talvez não tenham uma representação nas forças de poder, talvez não tenham muito respaldo, ou muita proteção ou atenção das instituições, e por isso parece que essas pessoas estão à disposição para sofrer assédio, à disposição para serem exploradas, e à disposição, num caso, para determinarmos se elas merecem viver ou se elas merecem morrer. Então, basicamente, aquelas pessoas estavam naquela turba, naquele grupo de lixamento, decidindo se aquela pessoa merecia viver ou não, e escolheram que ela não deveria. Vale a pena a gente lembrar, como você mencionou, que essa informação era completamente falsa. Não havia nenhuma conexão com a realidade. Esse retrato falado tinha sido produzido no Rio de Janeiro, não no Guarujá, 2 estados diferentes, 2 cidades, quase 400 quilômetros de distância uma das outras. A suspeita original desse caso é que era uma mulher que estava roubando crianças para fazer esses rituais de magia negra. Não havia nenhuma denúncia séria por trás dessa informação. No Guarujá não havia casos de crianças desaparecidas, depois foi feita uma verificação. Isso não respondia a um problema pré-existente, era simplesmente uma preocupação, uma paranoia em cima dessa situação, e explorava esses sentimentos que acho que são muito graves, e a Juliana já tinha mencionado, né, de que já há uma predisposição contra alguns grupos, e aproveita-se qualquer tipo de desculpa ou qualquer tipo de suspeita para punir exemplarmente, pegar algumas pessoas como bodes expiatórios dessa sensação, desse sentimento discriminatório. Como é que funciona, Ju? Baseado até no que o Ivan acabou de contar, como é que funciona? Acho que você também deve ter presenciado bastante nisso, o caso da Nana Queiroz é um exemplo. Mas como é que funciona essa dinâmica de turbe de linchamento? Porque eu acho que o que ele falou, que é colocar a mulher naquele papel de bruxa, ser linchada, papel historicamente que foi empurrada, né, de forma violenta a mulher por nós homens, né, você coloca naquele papel e faz um linchamento, não importando se aquela informação ela é verdade ou não. A gente teve casos recentes de linchamento público de mulheres, como a própria jornalista Patrícia Campos Melo, né, houve um linchamento público por seguidores do presidente, houve um linchamento de cunho, foi uma violência sexual, né, que era de cunho sexual, e que muitas pessoas não estavam
estavam preocupadas em saber se era verdade ou não, mas Uhum. simplesmente estavam interessadas em colocar para fora o ódio, tudo isso. Eu queria que você falasse um pouco. Esses tipos de ações, eles são cotidianos na rede, eles acontecem com frequência, e quem é vítima disso? Eu acho que é a grande pergunta, né? Gente, até desculpa, porque eu tô quase perguntando para ela o sentido da vida, mas o que fazer quando alguém é vítima de uma coisa como essa? Primeiro, sei lá, falar dos casos em si, depois do que fazer, pelo menos do que dá pra fazer. Meu Deus, lá vou sair correndo aqui pela porta. Tranca o estúdio. Deixa ela sair. Acho que isso que você falou um pouco, Léo. Acho que só para retomar, sobre quando a gente fala de grupos minorizados, o que acontece quando, de novo, linchamentos virtuais, né? Eles pode acontecer com qualquer tipo de pessoa. O que a gente vem percebendo é que quando acontece com um homem branco, hétero, muitas vezes o que é questionado dele é o trabalho, ou a capacidade de entrega, ou como ele faz tal coisa, ou o intelecto. Quando a gente fala sobre outros grupos, como a mulher, entra essa questão do corpo, como que ela se veste, com quem que ela se relaciona, XYZ, até o exemplo, acho que do caso da jornalista da Patrícia, né? Então, eu só queria trazer isso novamente, porque eu acho que Sim, ressalta importantíssimo. isso, exatamente. Acho que é uma importância sobre como isso acontece de maneira diferente. Sim, o foco da nossa, a gente, claro, como eu também já sofri, de certa forma, lixamentos como jornalista, mas é diferente. Ninguém vai discutir meu comportamento sexual, meu corpo, vai discutir outras formas de... Inclusive, para me atacar, vão usar muitas vezes a minha companheira, né? Tudo isso. Exatamente. Então, por que eu trago isso? Porque acredito que esse tipo de violência super escalada é muito mais fácil de acontecer com mulheres, por exemplo. Né? Então, acho que acontece com mais frequência do que a gente imagina, ou na verdade do que a gente até gostaria de ver. Né? Eu posso dar exemplos sobre vídeos antiguíssimos que nós temos no YouTube de Finkiol, em que a gente fala sobre questões que muitas vezes é entendida por pessoas como polêmicas, como aborto, em que a gente até hoje recebe mensagens extremamente violentas, né? Então, é uma vulnerabilidade muito grande. O que a gente pode fazer? Eu não sei se eu também tenho essa resposta de $1 milhão. Mas eu acho que é importante... Acho que em 2 patamares, né? Acho que ter uma conversa um pouco mais institucional também com as plataformas, né? Que abrem esse tipo de conversa, esse tipo de relacionamento entre as pessoas online. Então, é até interessante que a gente esteja aqui no Facebook, porque ano passado, já tem algum tempo, já alguns meses, a gente vem criando uma parceria com o Facebook que chama Conexões que Salvam, para falar sobre violência online contra as mulheres. Ano passado, a gente fez um lançamento dentro desse guarda-chuva do Conexões sobre um bot que chama Isabot, é um bot que ajuda mulheres, especificamente também mulheres que são militantes, ativistas que estão na internet, sobre como elas podem ter informação sobre esse tipo de violência, como elas podem denunciar, até mesmo combater, né? Eu acho que acho que essa conversa institucional tem que ser para ontem, é urgente, e que incrível que algumas organizações estejam abrindo as suas portas para entender o que acontece mesmo dentro dessas plataformas, né? Que existe essa responsabilidade e que é importante e bonito que entenda, né? É como se fosse numa loja física, ninguém permitiria que as pessoas estivessem se estapeando, porque no virtual é cada um por si, não é cada um por si, né? Então, é interessante que a gente tenha esses parceiros olhando para isso com cuidado. E assim, eu acho que na parte mais individual, o que a gente costuma fazer é não abandone essas pessoas, né? O que acontece também é que tem quase um schadenfreude em que você vê as pessoas sendo linchadas e mensagens que são falsas, que começam a se espalhar e as pessoas gostam e entram em cima e fazem piada com aquilo. Como que a gente consegue ajudar nessa parte de denunciar essas mensagens ou repassar informações que são mais verdadeiras, né? Tô falando um pouco sobre ativistas feministas e acho que quando a gente se junta para fortalecer, não acho que consegue segurar a manada, mas é um apoio psicológico muito forte para quem está ali no centro do furacão, né? Então, estender essa mão, mandar mensagem, fazer algum tipo de publicação falando que sabe o que está acontecendo e dando um tipo de apoio, eu acho que isso pode, pelo menos de alguma forma,
sei, acho que a gente Contribuir. consegue contribuir, dar as mãos mesmo, né? Entender que a gente vai conseguir passar por isso. Porque quando a manada vem, não tem como segurar. Mas é interessante o que você está falando, porque pensando, inclusive, em algumas ações que vocês desenvolveram, como o primeiro assédio, ele tem um papel importante, porque muitas vítimas, muitas mulheres foram vítimas de assédio sexual, muito jovens. Elas levaram isso a público e as pessoas fizeram o contrário. Muitas meninas jovens, os mais velhos, ou as pessoas que acabaram assediando, acabam dizendo que ela está contando uma mentira e ela está divulgando uma mentira na rede social, quando ela fala, não, isso aqui aconteceu, não, isso é mentira dela, e aí é o contrário, a verdade ela é vista como, na verdade, uma distorção. Uhum. E aí, no momento em que vocês coletivamente criam uma hashtag, criam um movimento de caráter nacional em que todo mundo se sente protegido para garantir transparência com relação a esses ataques, essa violência, isso não apenas vem à tona coletivamente, como é percebido pelas mulheres como uma coisa tipo, poxa, eu preciso tomar cuidado, né? Eu preciso tomar conta da pessoa que está do meu lado, ouvir, né? Acreditar, porque ainda é muito forte, né? Nós homens, de uma maneira geral, ainda colocamos na sociedade empurramos a sociedade como se a nossa palavra valesse mais do que a palavra das mulheres, né? Nisso, né? Sim, claro, é o neutro, né? O masculino é o neutro. É o normal, né? É o normal, exatamente. Tudo fora ali é o anormal e como a gente vai encaixar no nosso contexto, é verdade ou não. Foi tão catártico a hashtag mesmo do primeiro assédio. Eu acho que a gente tá falando também um pouco sobre essa questão do léxico, da gente conseguir dar nome para as coisas, né? Acho que quando a gente começa a dar nome para assédio sexual, isso é algo que faz, já entendi o que é e aconteceu comigo. E a gente fala que a coragem é viral, quando a gente precisa que algumas pessoas falem para eu sentir coragem para contar da minha história também. E aí a minha história vai impactar outra pessoa também, de maneira que coletivamente a gente tem essa força para contar uma história. É o caso do Me Too, do Time's Up, né? E eu acho que quando a gente fala de violência online é a mesma coisa, a gente poder falar, aconteceu comigo, né? Alguns anos atrás eu dei uma entrevista para um jornal falando sobre violência online que eu tinha sofrido durante a campanha Chega de Fio, e a jornalista virou pra mim e falou assim, o que você fez? E eu falei, eu não fiz nada, eu não sabia que eu podia fazer alguma coisa. Então eu acho que também a gente tá solidificando o que é a violência online, ela existe, não é que, não existe isso de vida real, né, a vida real é aqui, não, a vida real é onde a gente tá vivendo, né, no online ou no offline. Então a gente poder solidificar isso como algo que acontece e que machuca e que exclui, eu acho que tá sendo também muito importante para esse processo de evoluir nessa questão e a gente poder ter passos mais verdadeiros para solucionar isso, ou pelo menos para debater isso com um pouco mais de maturidade. Né? Ivan, você, dentro do arcabouço da palavra desinformação, dentro da constelação de estrelas chamada desinformação, há muitas subdivisões, né? A gente está falando de notícias falsas, mas você tem boatos, você tem hiperpartidarizações, você tem sátiras, né? Um monte de coisa. Eu queria que você fizesse uma relação entre algumas dessas estrelas dessa constelação, para explicar para o pessoal que não é apenas notícia falsa que atinge grupos minorizados ou mulheres especificamente em ataques, né? Elas podem ser atacadas no seu direito, na sua dignidade, através de outras formas. E as pessoas falam assim, não é notícia falsa, mas pera lá. Não é só através de notícia falsa que você pode imputar uma mentira ou imputar algo falso a alguém, né? Existem outras formas que a gente tem que tomar cuidado. Acho que um primeiro elemento importante é a questão do contexto. Então, a descontextualização é uma estratégia bastante tradicional na hora de você tentar enganar as pessoas, né, e usar esses mecanismos para suas pautas, para os seus objetivos. Então, acho que muitos dos mecanismos que a Juliana tinha apresentado anteriormente envolvem com você retirar a informação de um contexto e tentar dar um novo significado, e as disputas que começam a surgir quando você muda esse cenário. E acho que é interessante a gente perceber como que, em alguns sentidos, as redes sociais, a internet, ela funciona como uma válvula de escape para uma panela de pressão social que já existia antes. Uhum. Então, nós já tínhamos, de um lado, situações muito graves como as que você tinha mencionado, né, casos de assédio sexual, que parecia não ter um espaço para canalizar, para você conseguir externalizar e encontrar suporte contra apoio. Esse é um lado muito positivo das plataformas, porque permite que você saia desse contexto um pouco mais restrito, talvez, do seu universo, e consiga apresentar a sua verdade, consiga apresentar essas informações, fazer uma denúncia e ser ouvido, ter um pouco de suporte
ao redor. Por outro lado, a gente tem também muitos problemas que encontram um canal privilegiado nessas plataformas que são muito problemáticos. Então, discriminação, discurso preconceituoso, muitos discursos que são ofensivos, eles também vão meio que seguir por esse mesmo caminho que está aí apresentado. Vale a pena, acho que a gente pensar um outro elemento importante da desinformação, que é trabalhar um pouco com quem tem o poder e o benefício da dúvida. Então, em muitos espaços, quando a gente faz uma denúncia ou quando a gente apresenta uma informação, automaticamente se considerava que certos grupos poderiam falar, poderiam denunciar, teriam um lugar apropriado para fazer esse tipo de coisa, teriam poder para fazer essas informações, e outros grupos talvez teriam uma força menor, uma validade menor. Isso, inclusive, em alguns países ou em alguns períodos históricos, como o nosso, a gente já enfrentou uma situação em que a força da fala da mulher ou dos grupos minoritários não tinha o mesmo funcionamento na justiça, não tinha o mesmo peso na justiça. Então, é uma situação muito grave que a gente precisa tentar levar. Acho que um exemplo que você mencionou, o caso da Nana de Queiroz, acho que trabalha duplamente nesse benefício da dúvida apresentado. Talvez antes, no passado, não se consideraria que essas denúncias de assédio mereceriam ser atendidas, mereceriam ser ouvidas, que elas precisariam ouvir. Você simplesmente desconsideraria porque essas pessoas que estão reclamando ou fazendo a denúncia não têm a força de colocar essas informações, não podem ter uma força para se impor socialmente. Mas no outro caso, na resposta que ela teve, né, do assediador dela, que ameaçou ela de violência sexual e depois tentou brincar, falou, não, isso não era verdade, não, isso era brincadeira, era ironia, era paródia, ela não devia levar isso a sério. Parece que nesse caso ele queria brincar, inclusive, com esse benefício de dúvida a favor dele mais uma vez. Não, eu falei, mas não era verdade, não tinha essa intenção, tentar segurar um pouco esse controle. Esse é um outro ponto importante da desinformação. Tentar saber qual é a intenção no momento em que essa informação foi apresentada, o que estava colocado. É muito conveniente para uma pessoa, meses depois, na frente de um delegado da polícia, dizer que era brincadeira, que não era sério, mas isso trouxe um efeito real bastante grande. Intimidou a pessoa, pode não ter demovido ela de continuar as campanhas, mas trouxe esse efeito de talvez colocar para ela uma preocupação, ou para outras pessoas que souberam o caso, talvez faça com que outras pessoas não queiram falar, não quero ser vítima desse tipo de ataque, desse tipo de violência. É justamente por isso que essas pessoas são vítimas dessas campanhas de ódio, para tentar silenciá-las ou evitar que outras pessoas também peguem no microfone e também ocupem esse espaço. Então, a gente tem que lidar com a desinformação também nesses outros campos, em que a informação pode ser até alguns elementos verdadeira, mas está retirada do seu contexto, ou a informação está sendo apresentada e não se confia muito em algumas fontes, ou se confia demasiadamente em outras fontes em seu detrimento. O que a gente está caminhando para o final, mas tem duas coisas que eu queria abordar. A primeira é, o que nós, homens, devemos fazer? Né? Porque o que acontece é o seguinte, tem muita gente que... é claro que o machismo é uma coisa que a gente desconstrói no dia a dia. A gente tem uma formação, muitas vezes involuntária, com a família, pessoas que a gente vive, ou mesmo uma não reflexão que a gente fez ao longo da vida, e a gente acaba reproduzindo determinados comportamentos, né, perpetuando desinformação, perpetuando dor e sofrimento. Mas que dicas seriam capazes de serem dadas para que nós, homens, possamos ter um comportamento mais adequado no ambiente digital com relação a isso? O que você sugeriria? Ai, eu sei que gente. depois eu vou contar pro Ivan também o que ele faria, porque até o nosso lugar de fala, a gente falando com... Só que é importante, porque vem do lado de alguém que está acompanhando sabe, a sobrevivência desse processo, né? Olha, eu acho que se vocês pudessem conversar entre si, já ia adiantar 700 mil anos pra gente, de verdade. Porque uma coisa é eu virar e falar assim, Léo, não fala assim assado, Ivan, não faz XYZ. Outra coisa é o homem mesmo falar pro amigo, pro pai, pro filho. Exatamente. Isso seria incrível se existisse mesmo uma postura de limitação entre esse tipo de comportamento, né? E não só digitalmente, mas pessoalmente, né? Então a gente sabe muito de grupos de WhatsApp, de caras que trocam mensagens super absurdas. Então, saia desse grupo, sabe? Se manifeste, isso é importante. Ninguém tá vendo. Não interessa, porque isso é um comportamento que tá ali nesse grupo
pequeno e fechado, mas que com certeza vai se reproduzir em outros lugares, né? Então, isso já seria, assim, incrível pra gente. E acho que um pouquinho do que o Ivan falou, que eu achei muito interessante quando você estava falando sobre as violências, não é só a questão de acreditar, né? É também a questão da pessoa conseguir entender o que é uma violência, né? Então, só trazendo também o caso de uma cantora que chama Lauren Mulberry, da banda The Churches, e ela fez um texto, acho que foi pro The Guardian, alguns anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, reclamando sobre os comentários que ela recebia até mesmo dos fãs da banda, que comentavam sobre o corpo dela. Então, falavam que era gostosa, nananã, o peito, a bunda. Então, o que acontece quando uma pessoa faz uma crítica a isso que ela tá vivendo, as pessoas falam, mas não estão te elogiando, você não tá feliz, né? Então, também às vezes não tem o entendimento do que é uma violência para esses grupos minorizados, né? Então, acho que também entender as reclamações que a gente faz, ter realmente um coração, um olhar, um ouvido aberto para isso, tá partindo da nossa voz, né, do nosso local de fala, para a gente falar o que é realmente essa violência. Então, acreditar nisso também já seria, nossa, um passo incrível para a gente poder estar um pouco mais seguro nesse ambiente. Ivan, rapidamente, o que você acrescentaria, tipo, do nosso lado? O que você, para nós homens, assim? Não só essa questão social, quando a gente está nesse momento quase de turba, então um homem junto com outros homens presenciando uma situação de constrangimento, de assédio, de violência, para falar, né, tentar intervir, como você tinha mencionado, mas também nas relações particulares, né, não ser essa pessoa péssima, né, quando você se sente protegido por um anonimato, por exemplo, mandando uma mensagem pelas redes sociais, não tem ninguém vendo, ninguém sabe quem eu sou, eu tô num perfil falso, e sentir que se pode falar, expor, divulgar informações, então tomar um pouco mais de cuidado também nesse contato um pouco mais fechado, e acho que nisso conhecer essas experiências, ter um ouvido para perceber o quanto que isso é problemático, ofensivo, é um passo importante, mas a gente tem que continuar essa caminhada, não pode ser essa situação confortável de eu vi, entendi, pois mas o meu papel é só ouvir mesmo, então obrigado. Não dá pra fazer isso. A gente tá chegando no final, mas antes eu queria, na verdade, até invertemos, mas eu queria que não deixasse você ir embora sem você falar rapidamente sobre o que é o Think Olga e o Think Eva. Tá bom. Então, organizações irmãs, né, que dividem a mesma missão. Então, realmente a gente trazer para a luz questões sobre gênero e suas intersecções também, porque quando a gente fala de mulheres, são as mais diferentes tipos de mulheres, né, cada uma com medo, uma ansiedade, um sonho, e a gente poder também mobilizar agentes de mudança, né? A gente vem chamando de agentes de mudança as pessoas que queiram trabalhar com isso, né? Que queiram falar sobre isso, que queiram de fato trazer a mudança, de maneira que a gente possa capacitá-los, instrumentalizá-los, né? Para também estarem com a gente nessa caminhada. A Think Olga, ela olha muito mais para a sociedade civil, então é a ONG, tudo que a gente faz ali é aberto, gratuito, escalável para a população, para mulheres como eu, como vocês, né? Ter um acesso fácil a esse tipo de conteúdo e ferramentas que a gente coloca no mundo, e a Think Eva, ela trabalha com o setor privado, então tem um olhar corporativo para essas questões. Então, a gente trabalha sim na comunicação de empresas, mas também na cultura interna, trabalhando questões de diversidade, como a gente pode trabalhar, exterminar o assédio sexual dentro das empresas, e por assim vai, sempre olhando para uma vida melhor para as mulheres. Tá ok. Eu quero agradecer a presença da grande Juliana de Faria, foi a fundadora, coordenadora do Think Olga e Think Eva. Queria agradecer também o Ivan Paganotti, também um dos coordenadores do Vaza Falciani. Agradecer a todo mundo que ficou até agora assistindo a gente em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Lembrar que o Vaza Falciani, o curso Pop contra Desinformação e Notícias Falsas, está disponível de graça. Olha, é de graça, sabe? O pessoal fala que só tem injeção na testa de graça. Não. Tem um curso gratuito, tem até certificado. Você vai lá, vazafalciani.com, faz o curso, vai saber muita coisa, vai poder ensinar para os amigos. E é isso aí, até o próximo programa.